Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores no Paraná para levar até sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje é o transporte público de Curitiba. No ano passado, o estopim das grandes mobilizações de rua que aconteceram em todo o Brasil foi a tarifa do transporte coletivo. Em Curitiba não foi diferente. Após uma série de reivindicações, a tarifa baixou e a capital teve uma CPI para investigar o preço da tarifa, os seus cálculos e também a relação das empresas fornecedoras com a URBS, que desde sempre foi chamada de caixa preta. Agora, próximos novamente do reajuste anual da tarifa, o Repercute Paraná traz aos seus estúdios para debater esse tema o professor Lafayette Neves, professor de Economia, aposentado da Universidade Federal do Paraná, e também grande pesquisador do transporte público de Curitiba nas últimas décadas, e a vereadora professora Josete, presidente da Comissão de Economia da Câmara Municipal e também membro da CPI do Transporte Público, realizada no ano passado. Lafayette e Josete, sejam muito bem-vindos ao Repercute Paraná. Obrigada. Bom, professor Lafayette, você poderia começar explicando para os nossos telespectadores, né, além das manifestações que a gente acompanhou no último ano, qual foi o ponto de partida para que surgissem todos esses relatórios da URBS, dos sindicatos, do Tribunal de Contas e até mesmo, né, da CPI que a gente acompanhou? Boa tarde, telespectadores do Repercute. O ponto de partida foi a comissão criada pelo prefeito Gustavo Fruit para fazer uma análise dos parâmetros da tarifa. Esta comissão é que deu base a todos os outros relatórios. Inclusive, na sequência, nós tivemos um relatório dos sindicatos, que de fato foi um relatório que teve uma grande repercussão, porque nós tivemos 4 sindicatos, não é bom mencionar todos eles, que deram condições para que esse relatório fosse produzido, né? Nós tivemos a APP Sindicato, nós tivemos o Sindicato dos Bancários, nós tivemos a PUF-PR, nós tivemos o SENGE, e o Sindi Urbano. E, de fato, nós avançamos muito em relação ao relatório da própria URBS, que a Josete participou conosco nessa comissão da URBS. E aí nós tivemos na sequência a CPI, não é? A CPI, mas antes da CPI saiu um relatório do TCE, baseado nos 2 relatórios anteriores. Quem lê o relatório do TCE vai verificar que ele vai exatamente expor aquilo que os relatórios anteriores já haviam indicado. Não há nenhuma novidade, né? Ele seguiu fielmente aquilo que nós já tínhamos produzido. E, de fato, a CPI também ela avança nesse sentido, baseado nos 2 relatórios, e vai além com algumas denúncias de peso, como essa questão aí dos empresários que não teriam recolhido todo o imposto de renda que arrecadaram na tarifa, que é outra distorção irregular, ilegal, né? Que quem deve pagar imposto de renda é o empresário do seu lucro e não o usuário do transporte coletivo. E além disso, quais eram, né, além desse ponto, quais eram os outros pontos comuns desses relatórios, né? Aonde mais esses relatórios se encontravam também? Para onde que eles apontavam? Eu até ver com a Josete aqui, a gente pode lembrar bem, né? Primeira grande distorção que nós verificamos são nos índices que dão base ao cálculo da tarifa. Então tem lá uma lista de mercadorias, de bens que as empresas compram para aí dar o valor do gasto total dela. E aí divide pelo número total de passageiros, é a tarifa. O gasto total pelo número total de passageiros é a tarifa. Aí nós começamos a verificar um por um, não é, Josete? E fomos verificando o seguinte: combustível, não é?
torno de 15%, sendo que nós sabemos muito bem que não chegava a metade disso. Isso depois chega na CPI, comprova-se com a própria presença dos empresários e dos contabilistas dos empresários, que entregaram documentos que nós não tínhamos. E aí sim detecta isso. Segundo, aquele ônibus Ibribus que nós tínhamos falado já no primeiro relatório, que o TSE destaca também, pesou muito na tarifa, porque ele custa R$625 mil, enquanto que um ônibus biarticulado custa 580 e carrega 200 passageiros e ele transporta 70 passageiros. Então, ele tem um impacto na tarifa muito grande, não é? Então, nós vamos verificando também, do ponto de vista exatamente dessa composição dos itens da tarifa, outros componentes, não é? Como, por exemplo, a questão da manutenção, não é, Josete? Dos terminais. É um contrato absurdo, 760 milhões para fazer limpeza de terminais. Foi uma terceirização isso. Isso, né? Josete, me ajuda. E antes, essa era uma atribuição que a URBS fazia com os seus funcionários, de forma direta. Agora, eu não lembro muito em números, mas chegava em torno de 200 mil, né? Então, o que antes custava 200 mil mensais, hoje custa quase 800 mil. Então, são coisas que foi a partir dos levantamentos, né, desse relatório feito, né, com a ajuda dos sindicatos e por essa equipe de técnicos, e mais os levantamentos da CPI, nós acabamos tendo acesso a essas informações, né? Então, são muitas distorções. E quem paga é o usuário, né? Sim. Por exemplo, só uma opinião pessoal aqui em relação ao híbrido. Ninguém é contra o híbrido, porque eu acho que nós temos que investir em tecnologia que respeite o meio ambiente, que cause menos poluição. No entanto, eu não acho que é o usuário que tem que pagar isso. Se a gente quer um projeto piloto para buscar uma alternativa para reduzir a emissão de gases, eu acho que quem tem que bancar ou é a prefeitura, ou é um grupo de empresários que ou é a empresa que produz os ônibus. Ou é a empresa que produz os ônibus. Então, vamos fazer alguns pilotos, ter noção de qual é o custo, qual é o impacto. Sim. E perguntar para a população, vocês querem pagar por isso? Eu acho que a população tem que ser chamada a dar opinião sobre isso, porque é ela que paga a tarifa. Claro. Então, se a tarifa vai encarecer por conta de uma inovação tecnológica, que é importante, e eu defendo um ambiente sustentável, eu defendo que a gente tem que reduzir a emissão de gases, está aí esse calor de janeiro e fevereiro, que a gente não sabe se é consequência do efeito estufa ou não, né? Mas eu acho que a população tem que ser consultada. Vocês querem pagar por isso ou não? Né? O José te lembra bem, de fato nós não somos contra o avanço tecnológico, afinal estamos vivendo na era da tecnologia avançada. É exatamente isso que ela disse. E tem um elemento também que é bastante injusto na compra desses Ibribus. Eles colocaram esses Ibribus para quem usar? Para a classe média que mora no circuito central. Nos bairros centrais. E quem paga para essa classe média que mora no circuito central? São todos a os periferia, usuários. é o cachimba, é a cachimba, é o xaxim, é o boqueirão. E eles não usam. Não usam, exatamente. Então, será que a população não podia definir? Nós queremos fazer um teste, queremos usar esse Ibribus aqui. Vamos botar aqui no Boqueirão. Então vai ser no Boqueirão, o usuário do Boqueirão vai pagar. Vai ser ou quem lá quer usar Batel, esse ônibus pague mais caro. O usuário do Batel vai pagar. E também, outro elemento que você perguntou que é fundamental, é que nós também, já na primeira comissão da URBS, né, José, nós descobrimos, localizamos, é a questão da contagem do número de passageiros. O segredo da tarifa está no custo total pelo número total de passageiro. Se não se tem o custo total, que a URBS não tem, porque a URBS desmontou o centro de custos desde o Requião. O Requião tinha montado lá um grupo que fazia verificação direto nas empresas do que efetivamente elas gastavam. Ou seja, foi cerca de 30 anos atrás, então. 30 anos, em 87 foi. Sim. Foi quando ele baixou o decreto 4546, passando para a URBS o gerenciamento. E ela exercia, de fato, um controle de custos. Isso o Jaime Lerner depois
abandonou tudo, voltou tudo ao que era antes, no quartel de Abrantes. Quer dizer, exatamente a mesma turma que voltou e voltou a mesma prática da mesma velha turma do Jaime, não é? Então foi isso que aconteceu. Então nós fomos ver o ICI. Escuta, o que tem a ver o controle do passageiro sair da Urbis e mandar para o ICI, que terceirizou para a Dataprom, que é outra empresa? Tudo isso está no relatório nosso da CPI, tudo isso. ICI, o Instituto de Informática. Informática, isso que é Curitiba. Perfeito. E, de fato, ninguém sabe exatamente qual é o número de passageiros. Isso aí, todo mundo foi, como que é possível ter uma tarifa se não se sabe exatamente o número de passageiros? Isso tudo a CPI se debruçou nisso. Posso dar um pitadinho? Sim, é bom. E aí, qual o grande problema desse contrato? Né? O código-fonte. Código-fonte. Então, quem tem o código-fonte é a Dataprom. É ela que pode mexer no programa, que pode alterar dados. A Urbis não tem acesso a esse código-fonte. Até tem que saber como é que ficou, né? Até o final do ano. Sim, ia ter uma ação judicial para recuperar o código-fonte. O código-fonte. O poder público não tem controle sobre isso. Não tem controle sobre isso. Tá com isso aí. E outro, era o contrato com essa empresa que ficou claro lá na CPI da Dataprom, que foi lá o pessoal da empresa e tal. Era um contrato astronômico, porque tinha uma outra empresa que fazia o mesmo serviço por 250, né, mil, esse aí cobrava 700 e poucos mil, né? Sim. Quer dizer, que é um absurdo. Quer dizer, que e quem paga isso? Quem paga? Professor Josete, diante de todas essas levantamentos que estavam sendo feitos à época, né, por esses relatórios, tanto os relatórios ditos oficiais, como da comissão da Urbis, né, e depois do TCE mesmo, o dos sindicatos, todo esse levantamento feito, claro, aliado também à pressão popular, levou com que o Executivo e o Legislativo reagissem, né? A gente viu à época a pressão popular para que o Legislativo abrisse então a CPI, mas qual foi a postura, né, para além disso, qual foi a postura tanto do Executivo quanto do Legislativo nessa época? Olha, eu acho que houve uma vontade política por parte do Executivo quando ele cria uma comissão com participação popular, né, onde os movimentos sociais e algumas entidades sindicais puderam participar, né? Então, acho que houve uma abertura que, pelo menos do que eu me recordo, né, enquanto vereadora e cidadã que sou em Curitiba, não me lembro em outro momento em Curitiba. Né? Então, acho que houve essa... A Caixa Preta estava bem fechada. Estava bem fechada. Então, acho que é um início. Né? Agora, na Câmara também nós tivemos muitas mudanças. Eu acho que se fosse em outra gestão, na legislação anterior não teria saído a CPI. Né? Não preciso retomar toda a história, mas era João Cláudio Derosso e hoje nós temos o vereador Paulo Salamuni como presidente. Então, o fato da gente ter uma casa mais democrática e que, óbvio, tem uma ligação com a atual administração, ninguém pode negar. Hoje você tem uma base de apoio que é de mais de 30 vereadores, a gestão, mas eu acho que a Câmara tem buscado dentro dos limites, não é perfeito, acho que nós temos que avançar muito ainda, mas tem buscado manter uma certa autonomia. Então, nós instalamos a CPI. Acho que essa CPI jamais sairia na conjuntura anterior, seja com Derosso na presidência, seja com Luciano Dutti ou Beto Richa. Eu não acredito que tivesse saído uma CPI. Inclusive, eu acho que é bom, eu acho que esse ponto que você coloca é fundamental também para entender que é a primeira CPI. Eu acompanho o transporte desde 1900. Né? Não, a primeira que foi feita sobre o transporte coletivo. O transporte em Curitiba, que eu acompanho também o transporte coletivo em Curitiba desde 1979. Né? Portanto, nunca houve CPI. Porque nas legislaturas anteriores, na época ainda do Maurício Fruit, foi a primeira comissão de verificação de custos, foi do Maurício Fruit. E aquilo não gerou CPI, porque na Câmara, isso foi uma denúncia publicada na revista Veja, na Vejinha Paraná, dos 33 vereadores, 18 eram financiados pelo transporte coletivo. Que era o Grupo Pró-Cidade, né? Grupo Pró-Cidade, a Rosa Maria, que é a mulher, inclusive fez uma denúncia, aquilo gerou uma controvérsia, aquilo criou um caos político na cidade, e aí que se descobriu, a Vejinha foi atrás, fotografou entrega de envelope,
tudo isso, entendeu? Quer dizer, mesmo ali não saiu CPI, que de fato, e essa Câmara eu reconheço como cidadão, né, e acompanhei todas as sessões da CPI, eu fui a todas praticamente, né, e de fato o relatório foi muito independente, o relatório foi um relatório independente. Eu ia perguntar isso, professor José, como é que, de fato, né, e até a gente sabe que a população acompanhou de certa forma, com as notícias que eram publicadas na imprensa e tal, mas como é que se deu, né, o trabalho dessa CPI ao longo dos meses, né, foi tranquilo, não foi? A gente viu que ela foi alvo também de várias manifestações, né, então é bom a gente poder até ter esse resgate histórico nesse momento para que a população saiba de fato o que aconteceu dentro daquele espaço. Eu acho que com os limites, porque eu acredito que não é uma cultura que nós temos na Câmara de ter um estudo mais técnico das coisas. Nós precisamos ter um quadro de funcionários efetivos de carreira que realmente tenha uma formação técnica que possa assessorar com qualidade os vereadores. Está começando a mudar isso, mas a gente ainda não tem esse quadro. Então, acho que isso faltou, porque nós, vereadores, a gente, óbvio, cada um tem uma formação, ninguém é obrigado a entender de planilha, de transporte. Tem o outro que é engenheiro, que já trabalhou com contabilidade, então ajuda, né? Mas, por exemplo, eu sou bióloga, eu posso ter a maior boa vontade, mas para eu chegar a entender uma planilha, eu tenho que sentar muito, ler e estudar, né? Então, eu até tenho minha assessoria no gabinete, que dentro dos limites também, porque tem coisas que são muito específicas, né? Mas a gente, enfim, eu acho que apesar desses limites, não ter muita estrutura, a gente conseguiu avançar, principalmente porque a gente teve esses outros relatórios que nos ajudaram também, né? Então, o fato de ter tido este relatório que foi produzido por um grupo de técnicos capacitados e com a ajuda desses 5 sindicatos que o Lafayette falou, foi muito importante para a CPI, porque muito do nosso trabalho não partiu do zero, né? A gente já tinha uma base para poder avançar. E a outra questão que eu acho que é importante a gente destacar também é que é um outro momento político, né? Então, tinha muito vereador que até um momento atrás ele jamais entraria na CPI, ou se entrasse, ele não ia nem abrir a boca, não ia se pronunciar. E como era um novo momento político, pressão popular, então foi até interessante, porque alguns vereadores me surpreenderam, que sempre tiveram uma postura totalmente oposta, né, até que ajudaram a contribuir. Claro que tem aqueles também que fazem, né, todo um cavalo de batalha, que aparecem falando, e falam e não dizem nada, né? Mas eu acho que com todos os limites, assim como tiveram vereadores sérios, que tiveram uma postura muito importante, né, que ajudaram a CPI a chegar a conclusões importantes também. Acho que é um novo momento da Câmara. E também, né? Acho que é importante, houve toda uma mobilização dos estudantes também. E na pré-véspera da publicação do relatório da CPI. E a Frente de Luta pelo Transporte, né, que é composta por essas entidades mais estudantis, ela ocupou a Câmara. Eu acho que aquele fato me parece um fato emblemático, porque foi no momento que acontece aquilo, e aí acontece em cima do quê? De uma discussão que estava quente na CPI. E a CPI precisava concluir seus trabalhos, passou por uma ampla negociação, né, inclusive envolvendo a CPI, os membros da CPI, o presidente da Câmara, e aí se conseguiu chegar a um consenso de tramitar uma lei do passe livre, que está protocolada hoje. A Frente de Luta, né, do Transporte fez um projeto que foi então protocolado e deve começar já a tramitar nessa próxima legislatura. Eu acho que tudo isso fez com que também viesse um relatório melhor. Então, assim, entre né, de tudo isso que a gente acompanhou, torta na cara, né, ameaças ao presidente da CPI, isso. Enfim, teve todo um processo de mobilização. Nós estamos chegando no relatório, então vamos segurar essa informação para o próximo bloco, vamos fazer um breve intervalo agora e no próximo bloco a gente retoma com o resultado efetivo do relatório da CPI do Transporte Público. Repercute, vai para o intervalo e voltamos já.
Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Acredite em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Estamos de volta com o Repercute Paraná. No último bloco estávamos debatendo aqui, depois de toda a pressão popular, relatórios e CPI, finalmente chegamos ao resultado, né, da CPI do transporte público na Câmara. Qual foi, então, o relatório apresentado, professora Josete? Então, o nosso relatório final, na verdade, como eu disse, ele se baseou muito no relatório que foi apresentado, né, pelos sindicatos, enfim, por esse grupo de especialistas que os sindicatos contrataram para fechar o relatório, baseado também na comissão da tarifa da URBS, porque essa comissão também fez uma série de levantamentos e não vamos reinventar a roda, né? Então, a partir disso, a CPI pôde também ter um ponto de partida. Como eu já disse, a gente não tem técnicos dentro da Câmara para nos auxiliarem nisso. Então, a gente teve que se basear muito nesses relatórios. E também algumas informações que a Comissão de Auditoria da URBS levantou, também nos ajudaram lá. E, óbvio, quando você ouve vários depoimentos, né, de todos os setores, seja dos empresários, seja do movimento, seja de técnicos da área, de ex-diretores da URBS, né, de atuais diretores da URBS, ex-presidente da URBS, atual presidente da URBS. Então, tudo isso nos ajudou a ter elementos para fechar o relatório final, que eu acho que vai muito ao encontro daquilo que o próprio relatório do Tribunal de Contas apontou, e agora que essa liminar mesmo, acho que traz muitas coisas que se assemelham, né? Então, o que nós apontamos ao final foi que a tarifa deve ser reduzida, né? Agora, nós tivemos um certo cuidado, porque, como eu já disse, a gente não tem um quadro técnico especializado, a gente achou perigoso dizer a tarifa tem que abaixar tanto. Né? Eu acho que nós não tínhamos as condições para dizer tem que abaixar 30, 40 centavos. Nós não quisemos correr esse risco, né?
mas de tudo que a gente analisou, estudou, nós entendemos que a tarifa pode ser reduzida sim, tá? E desse último debate do Tribunal de Contas, talvez o Lafayette acompanhou melhor, ele pode trazer mais elementos. Eu acho que alguns aspectos ali foram apontados e nós concordamos. Nós temos uma dúvida sobre a questão da taxa de administração da URBS, porque se ela não sair da tarifa, vai ter que sair de algum lugar. E aí é que eu acho que nós temos que chamar a população para debater conosco. Da onde vai sair esse dinheiro? Porque se a prefeitura bancar isso, ela vai tirar de algum outro. Ou da educação, ou da saúde, ou da propaganda, enfim, né? Mas vai ter que sair de algum ou de vários lugares. Então, eu acho que a população tem que ser chamada a debater isso. Se é para manter na tarifa e o usuário acha que ele tem que bancar a taxa de administração da URBS, então é um valor que vai ser mantido na tarifa e não pode ser abaixado. Né? Se a população achar que não, que o usuário que paga a tarifa, ele não tem que pagar essa taxa de administração da URBS, então nós temos que achar a fonte de financiamento, porque tudo custa dinheiro, né? E aí eu acho que, por isso que eu sempre defendo o debate com a população, audiências públicas, porque eu acho que é o espaço que a administração municipal tem para colocar às claras as coisas. Eu acho que esse é um momento que talvez seja interessante chamar audiências públicas para debater isso. E um elemento que foi até apontado pelo Tribunal de Contas e que nós também apontamos no nosso relatório, todos os relatórios apontam, comissão de tarifa, comissão de auditoria, esse estudo feito pelos sindicatos e que a CPI também levantou, é o chamado Fundo Assistencial que vai para o Sindimoc, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte. E daí eu vou deixar bem clara a minha posição. Eu não sou contra os trabalhadores. Eu acho que eles têm que lutar, têm que se organizar, têm que ter todos os seus direitos garantidos, têm que ter o melhor salário, têm que ter assistência que eles julgarem pertinente, né? Agora, eu acho que não é o usuário do sistema que tem que bancar isso. Então, hoje, parte da tarifa, né, que o usuário, todo cidadão de Curitiba paga, é um recurso que é passado para o sindicato. Quanto que é por tarifa? 3%. 3% por tarifa. Mais 4,5% da taxa da URBS, né, que a discussão era essa. E aí eu acho que isso que a Julieta está falando é um elemento de controvérsia, porque ninguém está falando em retirar direitos, você tem toda a razão, porque isso é negociação coletiva. Aí o tribunal disse, eu não vou me meter, porque é negociação coletiva. Nós apontamos, tudo bem, mas isso tem que sair do lucro do empresário. Não pode ser o usuário que vai pagar. Não pode ser do usuário. Entendeu? Até o imposto de renda é o usuário que paga. O usuário está pagando água, luz, telefone, tudo do empresário. Está pagando até aviãozinho que estava viajando aí pelos ares do Paraná, que estava na tarifa. Escuta, avião? Eu perguntava, mas o que tem empresário de ônibus com avião? Fretou o avião para fazer o quê? Não é? Então, para mim, o fundo assistencial, que hoje sai da tarifa e que é o usuário que paga, tem que sair do lucro do empresário. Eles têm acordo coletivo, ok, meus parabéns, tem que continuar tendo, acho que é um direito desses trabalhadores, mas eu entendo que quem tem que pagar isso é o patrão, né? A relação é patrão-empregado, empresário-sindicato. Então, é o empresário que tem que pagar o fundo assistencial do seu lucro, não é o usuário do dia a dia que tem que estar na tarifa. O que nós estamos falando é aquilo que ocorre efetivamente em qualquer negociação coletiva de qualquer classe, de qualquer categoria de trabalhadores. Quando eles sentam à mesa, os bancários, os metalúrgicos, os engenheiros, os professores, eles negociam e é o empresário que na pressão, na greve, vai ceder mais ou ceder menos, portanto vai sair do bolso do empresário, não é, da indústria, do comércio, do sistema bancário, aquela negociação, correto? O que nós estamos falando é a mesma coisa. O que não é justo é que no sistema de transporte coletivo, as duas categorias sentam e negociam. É fácil negociar para cima, mais para cima, porque joga nas costas do trabalhador usuário do transporte pagar.
Isso é injusto. Fique muito claro. Eu tenho absoluta Caridade com chapéu clareza. alheio, né? Tenho absoluta clareza disso. É isso que nós estamos dizendo. Está errado. Não pode. Porque eles ficam muito tranquilos para fazer negociação, porque eles não é o usuário que paga, ele não tem que mexer no lucro dele, né? Então, veja, né, Lafayette, quanto que é de imposto de renda mesmo que sai da tarifa lá? O imposto de renda... Que eles não pagam, que os empresários não recolhem. É um montante que está, eu não tenho dado agora de memória, que está na CPI, que eles teriam que recolher. Na verdade, eles estão recebendo, era em torno de 300 milhões, algo desse tipo, você conferir. Eu não estou com o dado agora. E a CPI declara que eles não estavam, inclusive, recolhendo tudo isso que eles estavam arrecadando. Então, o que eu acho? Ao invés do usuário pagar esse fundo assistencial, sair da tarifa, os empresários que pagam imposto de renda e parte disso vai lá para o fundo assistencial do trabalhador, que eu acho justo. Eu acho que o trabalhador tem que ter acesso, né? O sindicato tem que fazer as suas atividades, tem que garantir o atendimento ao seu associado, né? Mas vamos buscar outras fontes. E é do lucro do empresário, entendeu? Continua lá os 3%, mas do lucro do empresário. Não tem que ser o usuário que vai pagar isso. Ainda com relação a essa questão do relatório especificamente, vereadora, a gente sabe que o seu mandato ao final da CPI apresentou, né, um voto em separado. Um voto em separado, isso. Eu acho que seria né, oportuno também entender qual foi, né, o motivo desse voto, enfim, o que vocês estavam colocando, né, ou acrescentando nesse relatório da CPI. Então, nós aprovamos o relatório, né? Eu acho que o vereador Bruno Pessutti foi muito competente, apesar de a gente não ter equipe técnica na Câmara, ele tinha na sua assessoria uma pessoa que ajudou muito, ele também buscou informações com os movimentos, enfim, e eu acho que ele fechou um relatório muito bom e eu assino embaixo, concordo com o que ele colocou lá. Mas eu fiz um voto em separado acrescentando. Eu até queria, e coloquei isso para os outros membros da CPI, colocar isso para que o relatório final incorporasse. Mas os demais vereadores achavam que não era o caso, então por isso eu acrescentei algumas coisas que eu achei pertinentes. Uma delas, que eu acho que é uma questão de responsabilização, né? Porque afinal de contas a gente tem um contrato e um processo licitatório que aconteceu na gestão Beto Richa. Então, nós, o nosso relatório, entendemos que o prefeito à época, né, ele tem que responder por esse contrato. Eu acho que tem elementos no contrato que está provado que favoreceram os empresários do transporte coletivo e prejudicaram os empresários e prejudicaram o município também. Então, eu acho que o ex-prefeito Beto Richa, ele tem que responder por isso. Então, seu sucessor também. Seu sucessor também. Concluiu o processo licitatório, foi na época dele que a licitação ocorreu. Exatamente. Começou em 2009 com o então atual governador, que era prefeito, depois o sucessor dele, o vice, né, que é o Luciano Dutti. Concluiu o processo. E foram aí que foram descobertas uma série de irregularidades. O presidente à época, Marcos Isfer, né, foi indicação do prefeito Beto Richa. Presidente da URBS. Presidente da URBS. À época, Marcos Isfer foi indicação e era homem de confiança do prefeito Beto Richa. E os dois estavam cientes desse contrato. Então, eu acho que não é só a ex-diretoria da URBS que tem que responder. Eu acho que o ex-prefeito e o prefeito que assumiu na sequência, que era vice, que é Luciano Dutti, ambos têm responsabilidade e eu acho que eles têm que ser chamados a realmente assumir essa responsabilidade. E a outra coisa que nós apontamos foi, na verdade, mais uma questão de reconhecimento e uma questão de solidariedade mesmo, né? Eu sou vereadora, mas antes de tudo eu sou uma sindicalista,
né? Sempre militei na CUT e a gente tem um respeito muito grande pelos movimentos sociais. E eu achei muito injusta a condenação, né, de um grupo de pessoas que entraram na justiça questionando, enfim, o processo licitatório e que por isso foram condenadas a pagar uma multa, né? E eu acho que isso foi um dado que chegou também para a CPI e que não constou do relatório final. E eu achei pertinente que constasse, porque eu acredito que nós, vereadores, representantes do povo nesse momento, temos que reconhecer isso. São pessoas que estão respondendo o processo, que só não pagaram multa ainda porque recorreram diversas vezes, e que tudo que eles denunciaram foi o que a CPI comprovou, o que a comissão da URBS comprovou, o que o relatório que foi feito também depois por técnicos e que, enfim, que o SENGE, a PP, Sindiurbano, não posso esquecer ninguém, SENGE, a PP, Sindiurbano, que estavam envolvidos no... que fizeram um relatório lá, que ajudaram o SENGE, a PP, Sindiurbano, a PUFPR e sindicatos bancários. E sindicato dos bancários. Sim. Então, este relatório, né, que foi um trabalho, digamos assim, financiado, né, por esses sindicatos, também apontou as mesmas coisas que esses denunciantes, à época do processo licitatório, também apontaram. Eu acho que aí é importante, José, ressaltar que no relatório dos sindicatos há uma grande novidade ali, de todos os relatórios, porque houve um trabalho minucioso de pesquisa e se descobriu, né, porque um trabalho minucioso de 6 meses de pesquisa, se descobriu que havia uma facilitação de cartel. E a legislação brasileira não permite cartelização. O que é cartel? Cartel é o seguinte: senta-se à mesa, alguns empresários negociam e depois vão para a licitação. Aí negociam um preço e tal, olha, eu vou dar isso, sempre lança aquele teu, e vai. E aí, esse trabalho minucioso descobriu o seguinte, que os vencedores vão ao mesmo banco, à mesma hora, pegam a mesma carta de fiança, entendeu? Com 1 minuto de diferença, com o mesmo teor. Isso é estranho. Qualquer um vai verificar que por quê, né, na sequência, no mesmo banco, na mesma hora, e com erro de digitação, inclusive nas propostas encaminhadas à comissão de licitação, erro de digitação, mesmo erro de digitação nos lotes, nos 3 lotes. Isso aí foi uma bomba. Uma bomba, pá, jogou ao céu. Jesus, o que é isso? Isso ninguém contestou. Tá? E aí foi para cima, né? Quer dizer, e essa coisa ferveu na mídia, em todo lugar, e ninguém se respondia por isso. O que está acontecendo? Isso aí foi um favorecimento. Segundo, a cláusula que exigia 250 milhões para participar da licitação. E segundo, tinha que ter 25 anos de experiência no modal tecnológico de Curitiba. Nenhuma empresa no Brasil tem 25 anos de experiência em canaleta, em tecnologia de acesso elevado no sistema dos ônibus. E isso é dirigido. Quer dizer, ou eram eles ou eram eles. Não tinha outro jeito. Isso, tem que responsabilizar. Isso que tem que responsabilizar o gestor público que aceitou isso. É isso que está Foi ele que fez o edital, que propôs esse contrato. Será que ele não sabia disso? Eu acho que... Né? E eu acho que só para completar isso que o professor Lafayette coloca, eu acho muito importante a gente destacar um aspecto. Né? Você no processo licitatório, claro, por mais que você busque transparência e tal, essa questão da cartelização nem sempre é possível evitar. Agora, o poder público tem obrigação de construir um edital que evite a cartelização. Como é que eu coloco, né, dentro de um edital elementos que eu não entendia, mas depois de ler tanto relatório e tal,
Hoje eu entendo que estava direcionado, gente. Sim. E o poder público sabia disso e da mesma forma fez um edital viciado. Não. Tanto é, e eu acho importante a população saber disso, porque nem sempre a população tem acesso à informação adequada. Não, mas aqui você lembrou uma coisa que é bom a gente ressaltar ainda mais, que esse relatório dos sindicatos foi brilhante nesse sentido, da investigação mesmo, sabe? Brilhante. Porque ele descobre que o edital de licitação era um edital que sofreu alterações. E portanto, não ele tinha foi parecer falsificado, jurídico. porque pela lei de licitações 8666, a licitação tem que ter um parecer jurídico verificando se o edital está dentro das normas jurídicas. O primeiro edital, quando chega à comissão de licitação, o jurídico da URBS verifica e diz, tem que erros mudar, aqui, tem que fazer fazer alterações, mudanças. isso, preço, lote, quantos vão participar, quantos ônibus tem que ter cada frota e tal. Sim. E mandou, só depois podemos fechar a então, licitação. tinha que se devolver para essa comissão essas Pra ela alterações. alterar, O que, que né? fizeram? Não devolveram e fizeram um novo edital que não Com tem mais parecer mudanças jurídico, ainda. que não tem parecer jurídico. Quem descobriu isso? O relatório dos sindicatos. Professor Lafete, segura essa informação que eu acho que ela vai ser essencial para a gente poder fechar daqui a pouquinho o nosso último bloco do programa. Vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta no nosso último bloco do Repercute Paraná. Professor Lafete, depois de todas essas denúncias que foram apresentadas, em especial essas denúncias trazidas pelo relatório dos sindicatos, desse indício de cartelização, dos problemas com o edital e tudo mais, o Ministério Público, por exemplo, chegou a ser acionado, foi feita alguma ação nesse sentido, a Justiça também. Como é que caminhou isso? No que deu essas denúncias? Olha, todos os relatórios foram entregues em reuniões com o Ministério Público e discutido com o Ministério Público. São 4 reuniões com o Ministério Público.
E nós sempre falamos que eles precisavam de mais celeridade. E até eles diziam que eles não tinham, era técnico suficiente, muita ação, muita coisa. E de fato não avançou. Até agora nós não tivemos efetivamente resultado. Eles dizem que continuam investigando, continuam trabalhando, mas não houve publicização ainda de nenhuma ação. Eu acho fundamental que diante de tanta comprovação dos relatórios, e agora com o próprio relatório do TCE aprovado, com a liminar ontem unanimemente referendada, o Ministério Público já tem uma peça jurídica, porque o Tribunal de Contas é um órgão também de contas, mas ele tem um caráter jurídico, os seus efeitos são jurídicos. O Tribunal agora tem uma peça jurídica, qual é a dúvida agora? Então ele deve imediatamente instaurar uma ação civil pública pela anulação da licitação de 2010. É o primeiro ato que, se ele quiser ser consequente e honrar a PEC 37 que nós derrotamos no Congresso Nacional, as ruas derrotaram, a população nas ruas derrotou essa PEC, não foi? Então agora que eles façam jus a essa PEC. Segunda ação que eles têm que fazer imediatamente é a ação civil pública para que os empresários devolvam o dinheiro do imposto de renda que eles cobraram na tarifa e destinem este dinheiro ao FUC, que é o Fundo de Urbanização de Curitiba da URBS, para que ajude exatamente no subsídio à tarifa. E eu acho que isso é fundamental. A sociedade tem que estar atenta. As entidades da sociedade civil, os sindicatos, o movimento estudantil, o movimento popular, todas as entidades que têm responsabilidade social, tem que ir ao Ministério Público, tem que ir ao governo, tem que ir a todos os órgãos para que agilizem, para que não deixe morrer, não é, esse dinheiro que foi evadido do bolso do usuário e que retorne ao usuário numa forma de uma tarifa mais justa. Professor Lafayette, como membro, inclusive, né, da Plenária Popular do Transporte, eu queria fazer uma pergunta bem direcionada, né? Especificamente, qual é, primeiramente, o significado dessa liminar do TCE, né, que apontou aí a redução em 43 centavos na tarifa, e como este mês de fevereiro, é o mês de database, é o mês de reajuste, você acredita, por parte dos movimentos, que há uma previsão aí de mobilizações, de manifestações para esse período? Olha, no Brasil todo está havendo movimentos muito fortes contra o resto da tarifa. Ontem no Rio de Janeiro foi 4.000 pessoas e houve uma pancadaria, uma violência desproporcional, não é, no Rio de Janeiro ontem. Isso aconteceu em Londrina, aqui no Paraná, 4 dias de guerra. Gente, eu temo muito, não é? A população está muito revoltada, que nada está acontecendo, nada está sendo feito. Então é necessário também entender o seguinte, essa liminar do TCE, ela não pode servir para uma briga política entre o Estado e a Prefeitura, porque essa liminar, ela acaba beneficiando o governador do Estado, que era prefeito em 2009, que deveria ter feito uma outra licitação e não essa que aconteceu, é a responsabilidade dele como gestor público, e de repente ele pode usar essa liminar para dizer, não vou mais repassar subsídio porque houve uma cobrança maior da tarifa, não tem mais que subsidiar. Vai jogar em cima da prefeitura, que vai ter que tirar do orçamento dela, de outras necessidades da população. Isso não é justo, então não se use politicamente essa liminar, sabe? Ela é correta do ponto de vista que nós defendemos, sim, de uma tarifa justa. De que há margem para baixar a tarifa, agora não, tem, né, mas não me venha usar isso para começar agora a fazer campanha eleitoral em cima disso. Eu sou muito importante aqui que eu queria complementar, professor, que é o seguinte: hoje o transporte Curitiba e região metropolitana é integrado, então tem uma responsabilidade sim do governo do estado e tem uma responsabilidade também de Curitiba e dos demais municípios da região metropolitana. Então, esses administradores públicos têm uma responsabilidade nesse momento. Eu acho que todos os prefeitos, o governador e o prefeito de Curitiba têm que pensar naquilo que é direito do cidadão, que é uma tarifa mais justa. E eu acho que essas questões políticas e momento eleitoral tem que ficar de lado agora. Acho que agora é pensar no mês de fevereiro qual é a tarifa mais justa e qual é a parte de cada um.
qual é a parte do governo do estado, qual é a parte do município de Curitiba, qual é a parte de cada prefeito que o seu município faz parte da rede integrada de transporte. Todos são responsáveis e todos têm que buscar a melhor alternativa. E essa melhor alternativa tem que ser buscada ouvindo a população, chamando a população para entender como se compõe a tarifa. Não vai precisar entender tecnicamente cada dado, não é isso que eu estou dizendo. Mas todo mundo tem a condição de entender, no geral, o funcionamento disso e tem a condição de entender qual é a responsabilidade do seu município nisso. Outra coisa que eu acho que é importante dentro desse tópico é que o que nós vimos na liminar e vimos nos relatórios, né, tem uma questão que está passando escondida, que tem que ser enfrentada porque ela pode beneficiar um rebaixamento de tarifa, que são exatamente as gratuidades. Exatamente. As gratuidades, que é militar que não paga, estudante, carteiro, guarda municipal, polícia militar. Os órgãos públicos que concedem têm que dar o recurso para a URBS. Não é o usuário. Hoje, não é o usuário que está pagando. As gratuidades, quem paga é o usuário. Isso encarece a tarifa. 37 centavos. Tá? Então, quem tem que pagar isso? É a empresa dos Correios que tem que pagar para os carteiros. É o governo estadual que tem que pagar para a polícia. É o prefeito de Curitiba tem que pagar para a guarda municipal. É isso. Cada órgão responsável tem que pagar esse subsídio, essa gratuidade. E não tem que ser o usuário a pagar isso. Eu ia inclusive fazer a pergunta, né, nesse sentido, acho que nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, de entender justamente quais são as alternativas, as perspectivas que a gente tem para o futuro. Porque a gente tem visto, inclusive nesse debate do transporte, várias discussões surgindo aí paralelamente, né? A gente viu recentemente, por exemplo, em São Paulo, o anúncio da prefeitura em São Paulo dizendo que vai criar uma empresa pública de transporte para concorrer com as empresas privadas para dizer, ó, não é bem assim a questão dos valores. Né? Aqui muito no programa se falou da questão da administração da URBS do sistema, é a URBS que de fato administra, quem é que deveria estar administrando esse espaço, então assim, o que tem, né, previsto para o futuro, quais seriam as alternativas hoje para o transporte público em Curitiba? Olha, eu estou vendo o seguinte, que primeiro a URBS cuida, na verdade, o que é a URBS? Ela cuida dos horários, dos itinerários, entendeu? E da limpeza dos terminais. Ela não cuida do principal, custo. Ponto. Isso tem que resolver. A URBS não pode continuar só cuidando né, deixando de cuidar do principal, custo. Tem que resolver isso. Né? Então, acho que esse é um ponto central nessa discussão. Né? Eu acho que outro aspecto é que a partir também de debates aí na Justiça, se pôs em xeque, tanto é que por conta disso se criou-se, professora, criou-se no município de Curitiba a Secretaria de Transporte, entendendo que a URBS, por ser uma empresa de economia mista, não poderia fiscalizar. E então nós estamos numa transição. Né? Os agentes de trânsito hoje estão cedidos, eles eram funcionários da URBS, estão cedidos para a Secretaria de Trânsito para poder fiscalizar, né? E aí, nesse sentido, eu acho que está em pauta qual é o papel da URBS e qual é, de fato, o seu poder enquanto companhia de economia mista. Eu acho que esse é um debate, e insisto, parece chato, eu estou repetindo isso a todo momento, mas eu entendo que a população tem que ser chamada, os movimentos sociais têm que ser chamados, para ver qual é o melhor modelo. É manter a URBS? É transformar a URBS numa estatal? Porque daí ela tem digamos, poder de polícia, pode fiscalizar? Ou o que vai ser papel da Secretaria de Transporte? E essa questão, Josete, que é fundamental, do controle social. Se não houver um controle social sobre a tarifa, não há como evitar a fraude, não há como evitar o superfaturamento da tarifa.
Então, o Conselho Municipal de Transporte, ele não é representativo. Ele tem que ser nunca reformulado. funcionou, na verdade. Ele é mais empresarial do que popular, do que dos usuários. O usuário não está representado. Não está. Não tem nenhum representante. O Conselho faz parte de todo esse teatro. Sim, tem uma associação que é chamada representa, Altraco, que não ninguém representa conhece. ninguém. Ninguém sabe quem é, quem a viu. sede, onde fica. Nunca ninguém... Eu pergunto aqui a um usuário do transporte coletivo se alguma vez essa chamada Altraco o chamou para uma assembleia para debater a questão da tarifa. E mais, quem defendeu o usuário nessa conjuntura toda, desde das jornadas de junho para cá? Nós, movimento estudantil, movimento sindical, o relatório. Quem que fez isso? Onde estava a Altraco? Onde é que estava a Altraco? Onde é que ela andava? Gente, só para... Eu gostaria de dizer assim, hoje mudaram os membros do Conselho Municipal de Transporte, mas eu acho que nós temos que mudar a lei, a composição, e que, de fato, esse conselho funcione e exerça o papel de controle social. Bom, a gente, de fato, chegou ao final do nosso programa, né? Eu queria agradecer muito a participação e essa colaboração. Acho que, de fato, os nossos telespectadores saem mais conscientes desse tema, né? Entendendo melhor toda essa situação, inclusive o que está por vir agora nos próximos dias. E, para a gente fechar mesmo, eu queria fazer uma última pergunta, uma pergunta de sim ou não para vocês dois. Claro, não vou perguntar para vocês qual é o preço que vocês acham que deveria ser a tarifa a partir de agora de fevereiro, mas queria deixar a pergunta se a tarifa deve subir ou deve baixar, né? Na opinião de vocês, diante de tudo isso que foi colocado, vocês acham sobe ou desce? Eu acho que pelo menos ficar igual para o usuário. No mínimo. No mínimo ficar igual. E eu acho que nós temos que compor um grupo técnico na URBS ou numa outra empresa que for criada, não sei, eu acho que isso é um debate que a gente tem que fazer para que nós tenhamos o controle do custo efetivo da passagem, porque o prefeito não tem, a URBS não tem, a Câmara não tem, porque nós não temos um quadro técnico efetivo na URBS que faça isso. Professor Lafayette, sobe ou desce? Eu considero que essa tarifa ela tem que ser bem menor do que ela é, pelos dados já provados e comprovados por todos os relatórios. Tem que ter. Agora, há um imbróglio jurídico aí, que é esse contrato. Esse contrato tem que ser anulado. Por quê? Vão usar disso para ir para a justiça e continuar ganhando. Tem que subir. Então, no mínimo, é o seguinte, no mínimo que ela está dizendo, no mínimo um major, porque vai dar problemas sociais de toda natureza, mobilizações, a coisa vai ferver. Perfeito. Então, com esse recado, a gente quer encerrar agora o Repercute. Mais uma vez agradeço ao professor Lafayette, professora Josete, e desejo aí que continuemos nessa luta por um transporte melhor em Curitiba. Obrigado você que nos acompanhou e até o próximo programa.